Antes de nos aprofundarmos no período do Terceiro Reich, é bom notar que houve uma certa influência das mulheres para que os nazistas chegassem ao poder em 1933. Após a Primeira Guerra Mundial, ocorreram duas grandes mudanças na Alemanha. A proclamação da República de Weimar, que pôs fim ao Império Alemão fundado por Bismarck, e a emancipação das mulheres, um processo lento, mas que começava a ganhar força. Em 1919, a recém-criada Constituição de Weimar deu às mulheres algo que até então elas não tinham: o direito ao voto. Com o sufrágio universal, as mulheres podiam ter voz e voto na nova Alemanha que tentava se reerguer, apesar das condições humilhantes que foram impostas ao país germânico pelo Tratado de Versalhes. Não só podiam votar, como também, pela primeira vez na história da Alemanha, as mulheres ocupariam cadeiras nas câmaras legislativas alemãs, pelo menos legalmente. Na prática, a realidade era bem diferente. Nas primeiras eleições realizadas em 1919, 9,6% dos representantes na Assembleia Nacional da Alemanha de Weimar eram mulheres, 37 de 416. Embora as mulheres eleitas tenham influenciado a política, elas não conseguiram ou não tinham intenção de mudar os valores tradicionais. Para uma parte significativa das mulheres da época, incluindo algumas deputadas recém-eleitas, trabalhar era aceitável e até preferível, mas o papel mais importante de uma mulher era ser dona de casa. A República tentava retornar aos papéis convencionais, após anos em que os homens estavam na guerra e as mulheres tinham deixado o lar para trabalhar nas fábricas. Foram implementadas políticas para promover o casamento e incentivar as mulheres a deixarem seus empregos e voltarem para casa. As mulheres haviam se acostumado a trabalhar e a ter sua própria renda, por isso a própria ideia de casamento inicialmente provocou rejeição ou simplesmente foi deixada em segundo plano. As mulheres nas cidades queriam progredir em suas carreiras durante a juventude e se casar mais tarde. Isso causou uma luta entre os gêneros, que começou a se misturar com o conflito social. Diante disso, durante a década de 1920, o recém-criado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, adotou a ideia de Volksgemeinschaft, a comunidade do povo, que buscava acabar com as divisões de classe e moldar as aspirações de homens e mulheres para alcançar um único propósito familiar e nacional. Em meados da década de 1920, 7 anos após o fim da guerra, as mulheres encontravam-se estagnadas no mercado de trabalho. Geralmente, não chegavam a cargos elevados dentro das empresas e ganhavam muito menos que os homens. Com a Grande Depressão em 1929, essas frustrações com o mercado de trabalho aumentaram. É aqui que entra em cena o Partido Nazista, que propunha às mulheres que abandonassem seus postos de trabalho e retornassem aos seus respectivos lares. Como a opinião pública feminina havia mudado até então, as mulheres se uniram com muito mais veemência ao Partido Nacional Socialista do que a outros partidos. As feridas da Primeira Guerra ainda não haviam cicatrizado. Em 1932, ainda havia mais mulheres do que homens na Alemanha, especialmente nas cidades, onde havia uma tradição eleitoral mais forte. Um exemplo disso é Berlim, onde havia 1.116 mulheres para cada 1.000 homens. Nas eleições federais de 1932, o Partido Nazista foi o mais votado. Obteve 230 assentos, mais que o dobro das eleições anteriores, e 13 milhões de votos. As mulheres votaram nos nazistas em uma margem ligeiramente superior à dos homens, e como eram muito mais numerosas, aumentaram a diferença entre o Partido Nazista e seu concorrente mais próximo, o social-democrata SPD, que obteve quase 8 milhões de votos. Essa vitória nazista, que deu início a uma era de terror na Europa e à guerra mais brutal da humanidade, não se deve apenas aos homens alemães, mas também às mulheres que votaram com os discursos de Hitler em mente. Apesar desse apoio, elas seriam as primeiras a ser traídas. Quando Hitler foi eleito chanceler em novembro de 1933, não havia nenhuma mulher no parlamento. Durante a guerra, os líderes nazistas chegaram a cogitar tirar o direito de voto das mulheres. O papel das mulheres na ideologia nazista: uma boneca na casa de bonecas. Agora que já expliquei como as mulheres contribuíram para que o Partido Nazista chegasse ao poder pela via eleitoral,
é hora de contar como começou a traição aos direitos que elas haviam conquistado nos últimos 15 anos. Hoje podemos interpretar que todos os governos do mundo naquela época, sejam eles bolcheviques, ingleses, estadunidenses e, claro, os nazistas, eram conservadores. No entanto, havia nuances. Dentre eles, os nazistas podiam ser contados entre os mais conservadores. Eles queriam voltar a um passado mais puro, segundo sua própria visão das coisas. E para isso precisavam de duas coisas: muitos homens guerreiros para lutar na Europa e muitas mulheres que dessem à luz esses homens e os criassem dentro da ideologia de um Reich que duraria 1000 anos. Nas palavras do grande propagandista do nazismo, Joseph Goebbels, a missão das mulheres é ser belas e trazer filhos ao mundo. Isso não é de forma alguma tão antiquado quanto parece. A fêmea do pássaro embeleza-se para seu companheiro e cuida dos ovos para ele. Em troca, o macho se encarrega de recolher os alimentos, ficar de guarda e protegê-la dos inimigos. Joseph Goebbels. Antes de se unir ao partido nazista, Goebbels estudou germanística, filologia clássica e história, algo que se reflete na citação acima. Para o ministro da Propaganda e Ilustração Pública, a mulher deveria cuidar do lar, enquanto seu marido se encarregava dos assuntos externos, trazia comida para casa e defendia a nação para garantir a proteção de sua esposa, exatamente como fazem os pássaros. A metáfora dos pássaros não era casual. São a classe de animais com a maior porcentagem de monogamia em todo o reino animal, algo necessário para que o Reich se mantivesse. Os pássaros também são livres e migram por grandes territórios dentro dos continentes ou do mundo, como os nazistas esperavam que os homens e mulheres arianos fariam uma vez terminada a guerra. Na ideologia nazista, o homem e a mulher se complementam. Enquanto um luta pelo mundo grande, o Estado e a Europa, a outra deve garantir o cuidado do mundo pequeno, o lar e os filhos arianos. Assim, cada um contribuía para a integridade da nação e para o futuro do Reich. Por essa razão, não é surpreendente que, em 1933, quando Hitler e o Partido Nazista estavam bem consolidados no poder, quase todas as mulheres da administração pública foram demitidas. Isso reduziu o número de professores em 15%, e ocorreu algo semelhante com médicas, advogadas e mulheres que tocavam instrumentos em filarmônicas do Estado alemão. Nesse mesmo ano, o regime ofereceu um empréstimo matrimonial sob a forma de cheque aos casais jovens que quisessem formar uma família. O valor do empréstimo era de 1000 marcos alemães, o que, em paridade de poder de compra, poderia valer cerca de $5.750 em 2024. Não era uma fortuna, mas não há dúvida de que foi um alívio para as novas famílias alemãs que queriam começar um lar. Mas o crédito não foi concedido por serem bons samaritanos, e sim como uma medida para promover a natalidade entre os grupos arianos, que eram os únicos que podiam receber esse crédito. A dívida era exonerada em 25% se o casal concebesse um filho anualmente. Se seguissem esse plano, no 4º ano de casamento, quando nascesse o último filho, não teriam que devolver nada ao Terceiro Reich. Quando fossem conquistadas muitas mais terras por toda a Europa, os colonos homens seriam muito importantes para arianizar cada território. Mas o ambiente marcial e essa separação de papéis chocaram-se de frente com a realidade. A partir de 1934, apenas um ano após as demissões, muitas mulheres voltaram gradualmente ao ensino. A educação universitária era outro tema que também teve seus avanços e retrocessos. Durante os anos de 1933 e 1935, 40% das mulheres ingressaram nas universidades, mas no final da década de 1930, elas representavam apenas 10% da população estudantil. Em 1937, apenas um ano antes da crise dos Sudetos e da invasão da Polônia, a Alemanha já estava totalmente militarizada. O serviço militar havia retirado muitos homens da administração pública para levá-los aos quartéis, dificultando as tarefas do Estado e da burocracia. Para lidar com esse problema, o Terceiro Reich obrigou as mulheres a trabalharem durante um ano de serviço, sem remuneração, tanto na administração pública quanto em algumas indústrias do setor privado. Nesse mesmo ano, o empréstimo matrimonial foi abolido. O controle sobre a vida das mulheres foi muito além.
Não era bem visto que usassem maquiagem, calças, sapatos de salto alto, nem que tingissem o cabelo ou fizessem permanente. Além disso, não podiam fumar ou beber em público, nem mesmo serem muito magras, pois isso não era condizente com as mães alemãs. Em 1943, devido à guerra, a população alemã diminuiu e o principal pilar do Reich, a família, estava completamente atrofiado. Era difícil aumentar a taxa de natalidade com a grande maioria dos homens mortos ou na linha de frente, lutando pelo Reich e longe de suas esposas. Isso gerou um novo problema para os líderes do Partido Nazista, pois não podiam permitir que seus planos fracassassem. Se não houvesse população, quem continuaria o processo de colonização no leste europeu? Diante desse problema, alguns líderes do Partido Nazista propuseram mudar as regras novamente. Todas as mulheres, casadas ou solteiras, deveriam ter 4 filhos racialmente puros, e caso já os tivessem, os homens teriam a liberdade legal de gerar filhos fora do casamento. No entanto, os nazistas tinham outros problemas na época, então essa proposta nunca foi aprovada. Uma liga para uni-las e capturá-las a todas, Bund Deutscher Mädel. Os primeiros movimentos juvenis da Alemanha começaram em 1896, com jovens autogeridos, sem ligação com adultos e suas organizações. No século XX, o estudante berlinense Karl Fischer transformou esse movimento nos Wandervogel, os pássaros migratórios ou excursionistas, e já em 1914, esse grupo contava com mais de 45 mil membros, entre meninos e meninas com idades entre 14 e 21 anos. Por essa razão, quando Gustav Lenk fundou a Liga da Juventude Nacional Socialista em março de 1922, ninguém achou estranho. As ligas juvenis eram algo comum naquela época, mas ninguém esperava no que isso iria se transformar, nas juventudes hitleristas, que também tinham sua ala feminina. Em 1923, alguns grupos juvenis femininos se juntaram ao Partido Nacional Socialista, e em 1930 foi criada uma organização exclusiva para as meninas chamada Bund Deutscher Mädel, a Liga das Moças Alemãs. Era um ramo das juventudes hitleristas. Em 1931, 1.711 jovens, lideradas por Elisabeth Greifswalden, formaram a Liga das Moças Alemãs, unificando os demais grupos femininos que existiam na época. No dia 17 de julho de 1933, todos os movimentos juvenis que não pertenciam às juventudes hitleristas foram eliminados por lei. A causa da sua eliminação deveu-se ao fato de que iam contra os ideais nacional-socialistas, como no caso dos Wandervogel, que se caracterizavam pela ênfase na liberdade. Assim, alguns grupos foram fechados permanentemente, e só sobreviveram aqueles movimentos afiliados à igreja, mas pagando o alto custo de serem absorvidos pela organização juvenil do Partido Nazista, que sustentava que todos os meninos, meninas e adolescentes alemães deveriam seguir o mesmo caminho, tanto fisicamente quanto espiritualmente. A partir de 1933, as adolescentes entre 14 e 18 anos ingressavam diretamente na Liga das Moças Alemãs. Se fossem mais novas, entre 10 e 13 anos, integravam-se na Liga das Jovens Alemãs, desde que cumprissem os requisitos de admissão. Esses requisitos eram ser de origem alemã, ter cidadania alemã, estar livre de doenças hereditárias e ter completado a 4ª série. De certo modo, era a apropriação nazista do escotismo fundado por Robert Baden-Powell, algo que os soviéticos também fizeram com o movimento pioneiro. Em março de 1934, em substituição a Greifswalden, a Liga das Moças Alemãs conferiu o comando a Trude Mohr, uma jovem inscrita no partido desde 1928. Mohr foi responsável pela criação desse grupo em Brandemburgo em 1930. As atividades da Liga Feminina incluíam esqui, excursões, caminhadas, fogueiras com canções populares alemãs, danças folclóricas, entre outras. Além dessas atividades, as jovens realizavam um serviço de saúde ou serviço social, que consistia em ajudar a comunidade, os agricultores e os mais necessitados. Além disso, as jovens praticavam ginástica rítmica,
um esporte promovido pelo Partido Nazista para as mulheres, pois favorecia a harmonia de seus corpos. Durante o inverno, elas se reuniam para costurar, tricotar ou fazer qualquer tipo de artesanato. No que se refere à moda, também havia restrições muito puritanas para as jovens, embora não fosse muito diferente de outros movimentos escoteiros da época. Dentro das juventudes hitleristas, elas não podiam usar saltos altos, meias de seda, maquiagem, joias, anéis ou relógios de pulso. Para as atividades, o uniforme que deveriam usar no verão ou na primavera consistia em uma saia azul marinho, uma blusa branca e um lenço preto com um nó de couro, enquanto no inverno poderiam usar calças azuis, uma jaqueta marrom e, às vezes, uma boina preta. Se uma adolescente se destacava por suas habilidades ou liderança na liga, tinha melhores chances de ingressar na universidade ou de encontrar um emprego. No entanto, ao concluir essa fase, todas as jovens da liga tinham que fazer 1 ano de serviço social em tarefas tão diversas quanto o trabalho no campo ou o cuidado de crianças em uma creche. A partir de 1936, a participação na Liga das Moças Alemãs tornou-se obrigatória. Quando a guerra começou em 1938, as funções dessas jovens mudaram. Entretinham as tropas que estavam na retaguarda, ajudavam com primeiros socorros e cuidados em hospitais, recebiam soldados feridos nas estações de trem e apoiavam as pessoas que ficaram sem casa após os bombardeios. A Liga das Moças Alemãs contava com 4,5 milhões de membros em 1944. Tratava-se da maior organização juvenil feminina do mundo naquela época. 1 ano depois, quando o Exército Vermelho entrava em Berlim, muitas jovens da Liga uniram-se à Frente Nacional do Trabalho para defender Berlim, tornando-se carne para canhão. Finalmente, no dia 10 de outubro de 1945, a Liga das Moças Alemãs foi oficialmente dissolvida pelo Conselho de Controle Aliado. Eugênia, mães e enfermeiras construindo o homem ariano. Os postulados de Charles Darwin sobre a evolução das espécies foram utilizados no século XIX pelo sociólogo britânico Herbert Spencer como base para o desenvolvimento de suas teorias sociológicas, que sustentavam que, assim como a evolução das espécies postulava que na natureza sobrevive o mais apto, na sociedade deveriam sobreviver apenas os mais aptos. O sociólogo britânico argumentou que mudanças poderiam ser promovidas na sociedade para, a longo prazo, moldar a seleção natural a nosso favor, melhorando a espécie humana. A essa doutrina ou crença deu-se o nome de eugenia, e como você pode imaginar, a eugenia foi importantíssima para os nazistas. No continente, o antropólogo francês Joseph Deniker cunhou o termo nordicismo, que identificava os germanos e nórdicos como pessoas de crânios alongados, estatura alta, olhos azuis ou cinzentos e cabelos claros. William Z. Ripley e Houston Stewart Chamberlain elaboraram mais sobre o que Deniker e Spencer propuseram, tornando-se teóricos racialistas e supremacistas brancos que foram a ponta de lança para a ideologia nacional-socialista. Para criar os arianos do futuro, eram necessários grandes homens, mas também grandes mulheres, evitando tudo o que consideravam contaminação racial. Mas não se incluía apenas a pureza racial nessa lista de eugenia. No dia 14 de julho de 1933, com apenas 5 semanas de Hitler no poder, foi aprovada a Lei Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, Lei para a Prevenção da Descendência de Pessoas com Doenças Hereditárias, que criou um Tribunal de Saúde Hereditária, encarregado de esterilizar forçosamente as pessoas que tivessem qualquer coisa considerada como deficiência hereditária e, dessa forma, evitar elementos contaminantes na futura raça ariana. Mas essa ideia nordicista de purificar e criar uma nova raça não terminou aí, pois as SS de Himmler criaram progressivamente um núcleo de população nórdica para garantir a expansão ariana. Além dos apoios às famílias que já mencionamos, havia apoios diretos às mães saudáveis e arianas. No dia 12 de dezembro de 1935, nasceu a Lebensborn Eingetragener Verein, Associação Registrada Fonte de Vida, um programa de bem-estar familiar que fornecia casas de maternidade, onde as mulheres podiam dar à luz e receber assistência social durante e após o parto.
além de assistência social ou financeira às esposas dos membros das SS. O programa aceitava mulheres solteiras grávidas e pessoas que não estavam ligadas às SS, desde que fossem consideradas valiosas racialmente. Por outro lado, durante o nazismo, as enfermeiras tiveram um papel fundamental na implementação das ideias eugenéticas e nordicistas do Reich. A fim de manter o controle e garantir que os nascimentos fossem puros, o regime nazista implementou o programa Action T4, Ação T4. Esse infame programa tinha como missão levar a cabo o assassinato sistemático de todas as crianças que tivessem alguma patologia física ou psicológica. Para isso, foram criadas unidades especializadas, e seus agentes eram as enfermeiras nazistas ou as parteiras, que tinham que registrar os nascimentos e denunciar aos seus superiores se um bebê nascesse com deficiência. Em troca dessa denúncia, recebiam bonificações em dinheiro. Cerca de 600 mil enfermeiras foram formadas em noções básicas de eugenia e nordicismo. Uma vez que uma criança nascia com certas patologias, seu trabalho consistia em convencer os pais explicando os tratamentos inovadores e os melhores cuidados que os médicos nazistas ofereceriam aos seus filhos, para assim levá-los a espaços controlados, onde acabavam morrendo. A partir de 1939, Hitler autorizou uma grande carnificina que tinha como objetivo eliminar as pessoas adultas com deficiência física e mental. Muitos foram enviados para os campos de concentração, para testar as câmaras de gás que depois seriam usadas no Holocausto. Até 1941, as pessoas com patologias eram assassinadas por outros métodos, como injeções letais de ar ou medicamentos, overdoses orais e inanição. Cada uma dessas ações era realizada por enfermeiras nazistas sob as ordens dos médicos. Hedwig Potthast e Lina Heydrich, mulheres e amantes dos líderes da SS. Os oficiais do serviço secreto alemão são bastante conhecidos, mas eles também tinham esposas e amantes, que são menos conhecidas. Duas delas são Hedwig Potthast e Lina Heydrich. Hedwig Potthast era uma mulher membro da Liga das Moças Alemãs que, ao terminar os estudos secundários, ingressou na Escola de Negócios de Mannheim para se formar como secretária bilíngue. Lá, eventualmente conheceu Heinrich Himmler em 1934, que lhe ofereceu um emprego em Berlim, nos escritórios estatais da Polícia Secreta. Eventualmente, em 1938, ela se tornaria sua amante. Que um homem tão importante fosse abertamente infiel era uma afronta para a sociedade alemã da época. Em uma tentativa de limpar sua imagem, Himmler quis justificar seus relacionamentos extraconjugais com Potthast, permitindo que os homens da SS tivessem filhos fora do casamento, incluindo ele próprio, é claro. A sociedade alemã e as altas esferas também condenaram isso, mas isso não impediu Potthast de ter vários filhos com Himmler. Em 1941, Himmler tirou Hedwig do apartamento alugado onde ela vivia para instalá-la em uma vila que a SS havia construído para ela em Grunewald, com um crédito de 80 mil marcos que Himmler havia tomado. Há opiniões divergentes sobre se Potthast, que foi secretária de Himmler, ou até mesmo Margarete, sua esposa, tinham algum conhecimento da implicação dele na solução final. O andamento da guerra limitou o contato entre Himmler e Hedwig, pois eles conseguiram se ver pela última vez em meados de março de 1945 e a partir de então mantiveram comunicação por meio de ligações telefônicas. Himmler foi detido pelos britânicos no dia 21 de maio e se suicidou 2 dias depois. Quando Potthast soube, deixou seu domicílio em Aachen e foi com seus filhos para a casa dos Pohl, que viviam em Rosenheim. Lá foi detida no final de junho pelo exército dos Estados Unidos, mas foi liberada em seguida ao afirmar que não tinha nada a ver com os assuntos de Himmler nem com sua ideologia. Depois mudou-se para Tessendorf, adotou outro nome e viveu discretamente até falecer em Baden-Baden em 1994. Outra das parceiras dos grandes líderes da SS é Lina Mathilde von Osten, uma ativista nacional-socialista bastante vocal, que finalmente se casou com Reinhard Heydrich, que até então não tinha muito interesse no nazismo. Nesse mesmo ano, Lina o convenceu a se juntar à SS.
Heydrich ingressou no Partido Nazista em 1º de junho de 1931 e conseguiu uma entrevista com Heinrich Himmler, na qual obteve o emprego. Em 1º de agosto, apenas 15 dias após entrar na SS, Heydrich foi promovido a chefe do Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, SD, o serviço de inteligência da SS. No final do ano, foi promovido novamente a Sturmbannführer, comandante da unidade de assalto. Posteriormente, o casal dispôs-se a formar a típica família alemã composta por 4 filhos, como o Reich aspirava. Se Himmler deu uma má imagem ao Reich por causa de sua infidelidade, Heydrich deu uma má imagem por permitir as infidelidades de sua esposa. Disse que Reinhard Heydrich era um viciado em trabalho, a ponto de negligenciar completamente seu casamento, e era raro que ele dormisse em casa. Também se diz que Lina Heydrich foi infiel a ele com Walter Schellenberg e com o pintor Wolfgang Willrich. Em 4 de julho de 1942, Heydrich morreu em consequência dos ferimentos sofridos em 27 de maio, durante um atentado realizado a caminho de seu escritório por comandos tchecos em Praga. Lina estava grávida de sua filha Marte. Pela morte de seu marido, em ação de guerra, Lina, transformada então em algo semelhante à viúva do Reich, obteve do governo uma pensão vitalícia, além da possibilidade de continuar a usufruir de sua residência nos arredores de Praga e de um palácio como moradia permanente em Fehmarn. No final da guerra, Lina foi detida e negou ter tido conhecimento dos fatos infames que Heydrich havia protagonizado. Quando foi libertada, mudou-se para Fehmarn com seus 4 filhos. Não era a esposa do Führer, mas era a primeira-dama da Alemanha, a vida de Magda Goebbels. Uma das mulheres mais influentes do Partido Nacional Socialista foi Johanna Maria Magdalena, mais conhecida como Magda Goebbels. Aos 17 anos de idade, Magda conheceu Günther Quandt, um viúvo e rico industrial alemão que tinha 2 filhos pequenos. Quandt cortejou Magda até casar-se com ela em 4 de janeiro de 1921. 10 meses depois, em 1º de novembro, nasceu Harald, o primeiro filho do casal. No entanto, a vida luxuosa que levava com Quandt não foi suficiente, pois as discussões constantes e certas acusações de adultério, que nunca chegaram a ser provadas, acabaram com a relação. Em 1929, Quandt pediu o divórcio, deixando nas cláusulas do acordo uma generosa quantia de dinheiro para sua agora ex-esposa. Diante disso, Magda e seu filho Harald mudaram-se para Berlim, onde, graças à sua juventude, beleza e posição econômica, não foi difícil para ela se introduzir na elite berlinense. Em 1º de setembro de 1930, assistiu ao Palácio dos Esportes de Berlim para presenciar um ato eleitoral do Partido Nacional Socialista, no qual Joseph Goebbels fez um discurso. A oratória e o discurso de Goebbels impressionaram Magda, e ela se filiou ao partido naquele mesmo mês, onde fez alguns trabalhos voluntários e, em pouco tempo, tornou-se uma dirigente local. Isso chamou a atenção dos nacionalsocialistas, que decidiram transferi-la para a sede central com o cargo de secretária do deputado Hans Mainshausen, que era próximo a Goebbels. Lá, Goebbels pediu a Magda que organizasse seus arquivos de artigos jornalísticos. Logo começaram um relacionamento. Em 19 de dezembro de 1931, Magda casou-se com Goebbels e posteriormente tiveram 6 filhos: Helga, Hidel, Helmut, Holde, Hedda e Heide. Cada nome começava com G, algo que se atribui à adoração que tanto Magda quanto Goebbels sentiam pelo líder do Reich. Por volta de 1938, Magda era, na prática, a primeira-dama do Reich, embora fosse casada com Goebbels. Magda recebeu a honra de ser a destinatária da recém-criada Cruz de Honra da Mãe Alemã e, a partir daquele momento, tornou-se um exemplo a ser seguido, promovido pelos nazistas para todas as mulheres do Reich. Em 1942, ela e seus filhos foram filmados e fotografados durante o regime. Eram a família ariana ideal. Sua popularidade era tão grande que seus filhos apareceram 34 vezes no noticiário naquele mesmo ano. Mas isso era apenas fachada, pois, na verdade, o casamento entre Goebbels e Magda estava desmoronando. Ambos tinham amantes e eram adúlteros, e Goebbels quase partiu como embaixador para o Japão para viver com sua amante.
O próprio chanceler os obrigou a fazer as pazes, pois um divórcio da família modelo teria sido um desastre para a Alemanha. Quando ocorreu o atentado de 20 de julho de 1944, também conhecido como Plano Valkyria, Magda estava em sua casa de campo no lago Schwanenwerder. Essa tinha sido sua residência desde que começaram os atentados em Berlim. Quando soube do atentado, ela teve uma crise nervosa e telefonou para Hitler, jurando-lhe lealdade eterna e declarando-se disposta a morrer por ele. Sua devoção ao Führer foi tão grande que, em 22 de abril de 1945, ela se mudou com seus 6 filhos para o bunker onde Hitler estava. Lá se reuniu com seu marido e estava pronta para cumprir a promessa que havia feito ao seu ídolo. Em uma carta de 1º de maio de 1945, dirigida ao seu filho mais velho, Harald, que estava preso na África, Magda escreveu: "Que Deus me ajude e me dê forças para realizar o último e mais difícil ato. Agora, temos apenas um objetivo: lealdade ao Führer, até mesmo na morte. Harald, meu querido filho, quero te deixar o que aprendi na vida. Seja leal, fiel a si mesmo, leal ao povo e leal ao seu país. Tenha orgulho de nós e lembre-se de nós." Naquela mesma noite, Magda matou seus filhos e logo depois se suicidou com seu esposo nos jardins da chancelaria, como prova de sua lealdade a Hitler. O marido da Alemanha. As mulheres amavam Hitler. Assim como Magda Goebbels, pode-se mencionar outra figura leal ao Führer até o final. Hannah Haidt atravessou Berlim junto com Robert Ritter von Greim sob o fogo da artilharia soviética, apenas com o objetivo de ver Hitler em suas últimas horas. Hitler entregou pessoalmente uma cápsula de cianeto a cada um deles e os informou sobre o futuro dos alemães leais que estavam lá. Sacrificar-se com ele para não cair vivos nas mãos dos russos. Hannah e von Greim decidiram engolir o veneno e se imolar ao mesmo tempo com uma granada de mão, pouco antes de os russos chegarem. No entanto, no sábado, dia 28 de abril, Hitler ordenou que Hannah e von Greim deixassem Berlim, assumindo o comando da força aérea para executar um bombardeio que libertaria a chancelaria e deteria Himmler, que havia cometido um ato de traição. Apesar de as tropas soviéticas estarem fora, Hannah e von Greim obedeceram às ordens do Führer. Quando conseguiram se encontrar com Karl Dönitz, souberam por ele que Hitler havia se suicidado e que a guerra estava prestes a terminar. Após essa notícia, Haidt e von Greim se entregaram aos aliados no dia 9 de maio, 2 dias após a rendição alemã. Ambos foram interrogados pelos americanos, que ainda não haviam conseguido encontrar o cadáver de Hitler. No entanto, quando foram questionados sobre a ordem de abandonar o Führerbunker no dia 28 de abril, os dois repetiram a mesma resposta. "Foi o dia mais negro. Não pudemos morrer ao lado do nosso Führer." Hannah acrescentou: "Todos devemos nos ajoelhar em reverência e oração diante do altar da pátria." Posteriormente, em 1970, durante a única entrevista que concedeu após a guerra, Hannah afirmou que não se envergonhava de dizer que acreditava no nacionalsocialismo e também confessou que ainda usava a cruz de ferro com diamantes que Hitler lhe deu. A devoção que Haidt e Magda Goebbels sentiam pelo Führer não era uma exceção, mas era mais comum do que se poderia imaginar. De fato, Hitler dizia que sua esposa era a Alemanha, como uma desculpa para não se casar. Mas é muito provável que ele não se casasse para parecer eternamente solteiro e continuar sendo o amor platônico de milhões de mulheres. Era normal que, quando o líder alemão saísse de sua própria casa, muitas mulheres estivessem ao redor para vê-lo de longe, mesmo que por alguns segundos, algo que se tornava um problema cotidiano para a segurança pessoal do Führer. Também era comum que as mulheres lhe escrevessem cartas falando de todo tipo de assuntos, mas rapidamente essas cartas escalavam para cartas eróticas. Hitler sentia que ser um líder inatingível o ajudava a manter a devoção e o amor que as mulheres sentiam por ele. Essa é a razão pela qual ele não se casou com Eva Braun até 1945, um dia antes de sua morte, embora sua relação datasse de antes de o Partido Nazista vencer as eleições em 1932. Gertrude Scholz-Killing, a mulher que moldou outras mulheres durante o nazismo.
Até agora mencionamos que a família era muito importante para o nazismo e que a mulher era considerada o pilar da família. É hora de nos aprofundarmos nesse tema. Para começar, devemos mencionar as 5 regras ou mandamentos para moldar o papel da mulher alemã segundo o nazismo. 1. Lembre-se, você é alemã. 2. Se você é geneticamente saudável, seu dever é se casar. 3. Mantenha seu corpo puro. 4. Mantenha sua mente e espírito puros. 5. Como alemã, escolha apenas um cônjuge do seu país ou de países com sangue nórdico. A escola feminina foi fundada no ano de 1934 e sua principal função era a formação e cursos em matérias consideradas de especial interesse pelos líderes nazistas: economia doméstica, gestão do lar, educação dos filhos e preservação de usos e costumes tradicionais. Uma das mulheres mais influentes dentro da escola feminina foi Gertrude Scholz-Kilnck, que em 1930 ocupou seu primeiro cargo como chefe das mulheres nazistas de Baden e durante a campanha eleitoral de 1932 estabeleceu laços com outras organizações de mulheres. Scholz-Kilnck era conhecida por dar empregos às desempregadas, conseguir alimentos e roupas para os pobres e criar um grupo de voluntárias para ajudar meninas carentes. Esse desempenho a levou a ser indicada por seu amigo Robert Wagner ao Ministério do Interior, tornando-se chefe do Departamento de Trabalho Feminino. Um mês depois, em 24 de fevereiro de 1934, foi nomeada por Hitler como presidente da Liga Nacional Socialista Feminina, colocando sob sua tutela todas as organizações femininas alemãs. Em 1936, Scholz-Kilnck chegou a um acordo com Himmler para criar uma escola de noivas com o objetivo de selecionar jovens que fossem se casar com membros das SS. Durante o ano de 1937, em Schwanenwerder, bem perto de Berlim, foi fundada a primeira escola de noivas, onde um grupo de 20 jovens realizava um curso de 6 semanas sobre habilidades domésticas, que incluíam passar roupa, cozinhar, cuidar de crianças, e também conceitos de jardinagem, criação de animais e agricultura, além de design de interiores. Além disso, eram ensinadas boas maneiras para se comportarem adequadamente em eventos sociais, normas para manter uma conversa adequada e conhecimentos básicos sobre raça e genética. Uma vez concluído o treinamento, a jovem recebia um certificado indispensável para celebrar o casamento, junto com um livro chamado A Árvore da Vida, que era considerado um código essencial em suas vidas. Em maio de 1944, as mulheres já haviam ocupado novas funções em fábricas e como auxiliares militares, devido ao esgotamento causado pela guerra na sociedade alemã, o que fez com que Scholz-Kilnck mudasse seu discurso. Não se tratava mais de "a mulher é o alicerce do lar", como no início da guerra, mas agora elas tinham uma obrigação maior que exigia combinar as já conhecidas tarefas domésticas com uma contribuição para o esforço de guerra, tanto no exército quanto na indústria pesada. As gatinhas da SS, espiãs e prostitutas no Terceiro Reich. Já falamos sobre o papel das mulheres como esposas de membros da SS. Mas o que dizer das mulheres que eram diretamente membros da organização comandada por Himmler? Toda candidata a mulher da SS deveria pertencer primeiro, é claro, à Liga das Moças Alemãs. Nos jornais havia anúncios de recrutamento bastante convincentes, que diziam às mulheres que não havia maneira melhor de demonstrar seu amor ao Reich do que se unindo à SS. Naturalmente, muitas se inscreviam para as jornadas de recrutamento. Geralmente eram mulheres de classe média ou baixa que exerciam diversas profissões como parteiras, cabeleireiras, cobradoras de bonde, cantoras de ópera ou professoras aposentadas. As que ingressaram como recrutas da SS em 1938 foram treinadas em Lichtenburg, na Alemanha, participando de cursos que duravam entre 4 e 6 semanas, com um treinamento tão exigente e rigoroso quanto o dos homens. A partir de 1939, as mulheres iniciaram a fase de indução no campo de Ravensbrück, Ponte dos Corvos, um campo de concentração modelo, onde se transformavam em temíveis assassinas. Ao concluir o treinamento, as novas soldadas eram incorporadas ao SS Gefolge, o ramo feminino da SS,
que se limitava ao trabalho voluntário no Notdienstverpflichtung, serviço de emergência. As mulheres da SS cuidavam das comunicações auxiliares, telefonistas, operadoras de rádio, taquígrafas, para a SS, e, em alguns casos, atuavam como guardas nos campos de concentração e extermínio, lugares onde muitas delas eram temidas pelos crimes que cometeram e pelos quais seus nomes se tornaram conhecidos. No entanto, essas não eram as únicas organizações paramilitares do Terceiro Reich, pois quando a guerra começou em 1939, as SS começaram a coletar os chamados relatórios de ânimo da população alemã, acessíveis apenas a um pequeno círculo de altos funcionários e oficiais superiores. Para coletar essas informações sobre o sentimento da população durante a guerra, os nazistas utilizaram como espiãs as prostitutas de vários bordéis nas cidades do Reich. Entre essas casas de encontros estava o Salão Kitty, Salão da Gatinha, frequentado por muitas figuras públicas conhecidas, diplomatas, estrangeiros e funcionários do regime nacional socialista. Uma das figuras populares que adorava se infiltrar nos bordéis era Walter Schellenberg, chefe de contra-inteligência da Gestapo, que acreditava que nos momentos íntimos se obtinham informações muito eficazes. O objetivo dessas mulheres era informar sobre qualquer crítica pública para que o governo pudesse levá-la em consideração e estivesse em condições de atender às expectativas do povo, bem como perseguir qualquer dissidência potencial, mesmo antes que ela pudesse articular algum tipo de resistência. 3 perfis femininos do sadismo e do horror nos campos de concentração nazistas. Os homens de Hitler eram metodicamente perversos, mas e as mulheres? Disse que havia pelo menos 3.700 mulheres que trabalharam como guardas nos campos de concentração. Entre as mais cruéis, que semeavam o terror em todos os aspectos nos campos de extermínio, estão as seguintes. Margaret Ilse Kohler, também conhecida como a Raposa de Buchenwald, nasceu no dia 22 de setembro de 1906 no seio de uma família de classe média, na cidade alemã de Dresden, Saxônia. Em 1932, juntou-se ao Partido Nazista. Grande parte de seus métodos de tortura são atribuídos ao que aprendeu com seu marido, Karl Koch, coronel da SS e comandante do campo de concentração de Buchenwald. No início, Ilse exigia que os prisioneiros a chamassem de Gnädige Frau, senhora, e logo começou a passear pelo campo com um chicote na mão, que não hesitava em usar contra aqueles cuja aparência minimamente a desagradava. Finalmente, sua crueldade se descontrolou sem limites, pois ela transformou os campos de concentração em seu terreno favorito para seus jogos macabros, que atingiam altos níveis de sadismo. A Raposa de Buchenwald soltava cães sobre as mulheres grávidas, espancava os prisioneiros que a olhavam diretamente nos olhos e se posicionava nua na entrada do campo para provocar os homens que iam ser assassinados no campo de concentração. Seu nível de sadismo chegava ao ponto de manter uma coleção de tatuagens removidas e objetos feitos com restos humanos, que ela conseguia durante seus dias de trabalho, às custas de tortura e maus-tratos. Ela ordenava aos prisioneiros que se despissem para que lhe mostrassem a pele, e aqueles que tinham símbolos chamativos ou exóticos desenhados se tornavam a vítima do dia. A pele era usada para criar horrendos acessórios, como abajures, luvas, tapeçarias, bainhas de facas, capas de discos e capas de livros. Ilse Kohler foi condenada em Augsburg no dia 15 de janeiro de 1951 à prisão perpétua com trabalhos forçados na prisão feminina de Aichach. No entanto, no dia 1º de setembro de 1967, aos 61 anos de idade, ela se suicidou na prisão, deixando uma última carta que dizia: Ich kann nicht anders. Der Tod ist für mich eine Erlösung. Não há outra saída para mim. A morte é a única libertação. Irma Grese, conhecida pelos apelidos O Anjo de Auschwitz e A Bela Fera, nasceu em Wresen no dia 7 de outubro de 1923, no seio de uma família disfuncional. Sua mãe se suicidou em 1936 e 2 anos depois, Irma decidiu abandonar os estudos devido à falta de motivação. Em março de 1942, aos 19 anos, ela conseguiu entrar como voluntária no campo de Ravensbrück após uma tentativa anterior fracassada, e lá iniciou seu treinamento. Em março de 1943,
Irma Grese foi transferida para Auschwitz e designada para o Konzentrationslager, KL, de Birkenau, onde inicialmente realizava tarefas de controle de provisões, manuseio de correspondência e do Strassenbaukommando, o comando da unidade de estradas. No entanto, no outono do mesmo ano, Grese foi nomeada SS Oberaufseherin, supervisora da SS. Essa nova promoção não apenas incluía estar à frente de 30.000 prisioneiras de origem judaica, principalmente polonesas e húngaras, como também lhe permitia selecionar as condenadas à câmara de gás. A bela fera era temida por seus inúmeros métodos de tortura. Entre os mais comuns estavam soltar seus cães sobre as prisioneiras para que fossem devoradas, matar as internas com tiros a sangue frio e espancar e abusar sexualmente das crianças. Além disso, Grese costumava procurar mulheres judias com boa forma física para destruir seus seios e depois submetê-las a uma operação dolorosa, que ela observava com grande excitação. No entanto, Auschwitz-Birkenau não foi o único campo de concentração que sofreu com o sadismo de Irma Grese, pois por um breve período, de janeiro a março de 1945, a jovem retornou ao campo de Ravensbrück para depois ser enviada a Bergen-Belsen, perto de Hannover, na Alemanha. Ela foi presa no dia 15 de abril de 1945 e no 54º dia do julgamento, o tribunal britânico a declarou culpada dos seguintes crimes: ter cometido crimes de guerra no campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, e em Auschwitz, na Polônia, entre o dia 1º de outubro de 1942 e o dia 30 de abril de 1945. O tribunal a condenou à morte por enforcamento no dia 13 de dezembro de 1945, aos 22 anos de idade. Suas últimas palavras foram "Schnell", rápido. Um último exemplo do sadismo de algumas mulheres nazistas que trabalharam nos campos é Maria Mandel, também conhecida como a Fera de Auschwitz. Ela nasceu no dia 10 de janeiro de 1912, na cidade austríaca de Mundskirchen, um município pertencente ao distrito de Scherding, na Alta Áustria. No dia 15 de outubro de 1938, conseguiu entrar como Aufseherin, guardiã, no centro de internação de Lichtenburg, um dos primeiros campos selvagens da Alemanha nazista, localizado em Prettin, que se tornou em maio de 1939 um subcampo de Ravensbrück. Neste campo de extermínio, Maria supervisionava rigorosamente os trabalhos e tarefas que as prisioneiras tinham de realizar, e se alguma delas não cumprisse o que era exigido, infligia todo tipo de chicotadas e torturas, e depois as condenava à morte. Essa dedicação insana em fazer cumprir as regras no campo de internação feminino resultou do outono de 1941 até a primavera de 1942 na condenação de inúmeros presos por ações consideradas crimes e que eram proibidas dentro do campo: andar de braços dados pelas ruas do campo, visitar prisioneiros que estavam na sala da enfermaria, permanecer fora do bloco sem permissão ou falar com um superior ou olhá-lo sem sua autorização. A tortura favorita de Mandel era chutar e socar o abdômen ou o rosto das prisioneiras enquanto usava luvas. No entanto, esses não eram os únicos métodos de tortura que a Fera de Auschwitz infligia às prisioneiras, pois um dos mais atrozes consistia na seleção de suas cobaias, nas quais agrupava as prisioneiras mais aptas para serem submetidas a operações angustiantes e experimentos que, a médio prazo, causavam incapacidades permanentes nas cativas que Mandel escolhia. As intervenções consistiam na extirpação dos nervos e músculos da coxa ou da panturrilha para experimentar, mas sem condições básicas de higiene e sanidade. Esses experimentos eram realizados com pouca ou nenhuma anestesia, sem trocar as gases, algodões e ataduras de cada paciente. Algumas das sobreviventes desses procedimentos macabros demoravam meses para se recuperar, e muitas delas perderam partes de seus membros ou a capacidade de procriar. Em abril de 1943, Mandel criou a primeira orquestra feminina de Auschwitz, composta por prisioneiras, com o único objetivo de satisfazer seu gosto pela música. Assim, as cativas eram obrigadas a tocar para ela enquanto Mandel escolhia quem iria para a câmara de gás. Além disso,
Usava a música para separar as pessoas saudáveis das doentes ou para receber os novos prisioneiros. No dia 10 de agosto de 1945, Mandel foi presa pelos americanos, que a extraditaram para a Polônia, onde um tribunal em Cracóvia a condenou à morte por enforcamento, e ela morreu no dia 24 de janeiro de 1948, aos 36 anos de idade. As últimas palavras que pronunciou foram: "Viva a Polônia!". A guerra depois da guerra. O destino das mulheres alemãs nos primeiros dias da ocupação. Após a queda de Berlim pelas tropas aliadas, as mulheres alemãs enfrentaram uma série de atrocidades. Desde o momento em que as tropas soviéticas, francesas e americanas pisaram no território, os soldados começaram a abusar sexualmente das mulheres sem discriminação de idade. Elas eram agredidas em suas próprias casas. Esta é uma tática de guerra tão antiga quanto a própria história, mas que isso ocorresse no século XX era alarmante. Os abusos por parte dos soldados eram constantes e ocorriam várias vezes por dia. Isso levou muitas mulheres a cometer suicídio ou a sofrer lesões terríveis, doenças sexualmente transmissíveis e gravidezes. A maioria das mulheres alemãs com idades entre 8 e 80 anos sofreu esses ultrajes. Há registros de que entre os dias 17 e 18 de abril de 1945, 500 mulheres foram agredidas e estupradas na pequena cidade de Freudenstadt por soldados franceses. O mesmo aconteceu com 600 mulheres em Bruchal e 385 na região do Lago Constança. Antes de chegar a Stuttgart, as tropas francesas desses contingentes violentaram outras 1.198 mulheres e até 8 homens alemães. Naquele mesmo ano, a clínica da vila de Karlsruhe registrou 276 abortos resultantes de estupros ocorridos entre abril e maio. Diante desses acontecimentos, as forças americanas proibiram os estupros, o que gerou uma corte marcial para mais de 700 soldados. Isso não aconteceu com as mulheres que ficaram do lado soviético, pois lá elas continuavam sendo humilhadas e abusadas após a guerra. Os britânicos não estupravam abertamente como os franceses e os soviéticos, mas usavam seu poder para trocar comida ou cigarros por relações sexuais. Como o avanço da guerra e as políticas de terra arrasada deixaram a Alemanha em ruínas, muitas mulheres não tinham outra escolha senão recorrer a esses favores. Os americanos, que logo controlaram o acesso aos alimentos, também recorreram a esse tipo de favores. As mulheres dos escombros. As mulheres alemãs começam a reconstrução do país. A destruição que veio após a derrota não se limitou às mulheres, mas se estendeu por todo o país. Após a queda do Terceiro Reich, como vingança pelos bombardeios em Londres e como forma de punir a população que apoiava Hitler, os aliados lançaram toneladas de explosivos em alvos civis alemães. Das 16 milhões de casas que o país possuía, 25% ficaram em ruínas e outros 25% em estado de deterioração. Na Berlim dividida, 10% dos edifícios foram destruídos de forma irreparável. Este foi um dano menor em comparação com os distritos periféricos. Em Mitte, Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Tiergarten e Wedding, a taxa de edifícios destruídos chegou a 30%. O mesmo aconteceu em Dresden, que foi totalmente destruída, ou em Frankfurt, que teve que ser totalmente reconstruída após a guerra. As mulheres dos escombros tinham entre 15 e 50 anos e foram obrigadas pelo Conselho Aliado a ajudar a retirar os escombros. A maioria dos homens que estiveram na frente de batalha e sobreviveram estavam como prisioneiros. O trabalho dessas mulheres consistia em recolher escombros com as mãos para empilhá-los em baldes ou carrinhos de mão, remover os restos dos edifícios com guinchos manuais ou picaretas. Depois desmontavam os pedaços de parede sem quebrar os tijolos para que pudessem ser reutilizados em novas construções. Madeira, vigas de aço, canos e outros itens domésticos eram recolhidos para serem reutilizados por mulheres em todo o país. Os escombros restantes, que não podiam ser usados na reconstrução de casas ou edifícios, eram transportados em carrinhos de mão ou baldes para preencher os buracos deixados pelas bombas nas ruas. No caso das mulheres da zona ocidental na futura Alemanha Ocidental,
Elas eram recompensadas por fazer esse trabalho com um pouco mais de alimento ou, simbolicamente, recebiam também o cartão de racionamento mais alto, que lhes proporcionava 700 calorias diárias. Para dar um exemplo, os soldados americanos recebiam cerca de 1.500 calorias no mesmo período, e atualmente a OMS recomenda consumir entre 1.600 e 3.000 calorias por dia. As mulheres do lado soviético tinham menos sorte e estavam muito mais perto da fome. Finalmente, os homens saíram dos campos de prisioneiros. A guerra havia terminado, a paz foi assinada e o Terceiro Reich havia caído. Esta foi uma história detalhada das mulheres alemãs durante a Alemanha nazista, inspirada parcialmente no livro Valquírias, Mulheres do Terceiro Reich, de Miguel Del Rey e Carlos Canales Torres, e no livro Guardiãs Nazistas, O Lado Feminino do Mal, de Mônica Garcia Álvares.